Sabe, tem uma passagem na Bíblia que, por séculos, foi distorcida de um jeito, bem, de um jeito trágico. Uma história que foi tirada do seu contexto original e virou uma arma para justificar algumas das maiores atrocidades da história da humanidade. A gente está falando de um único texto que serviu como base, como uma desculpa teológica para o tráfico de escravos e para a segregação racial. O peso disso é imenso e as consequências a gente sente até hoje. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode uma narrativa de milhares de anos se transformar numa justificativa para desumanizar milhões de pessoas? É isso que a gente vai investigar aqui, passo a passo. Então, para começar, vamos fazer uma coisa bem simples. Vamos direto na fonte. Vamos investigar o texto de perto. O que as palavras originais realmente dizem e não o que a história disse que elas diziam. Primeiro ponto e o mais importante de todos. A tradição popular diz que foi Cão, que seria o ancestral dos povos africanos. Mas será que é isso mesmo que o texto afirma? Pois é, quando a gente olha o texto, a resposta está ali, na cara. O nome que aparece de forma explícita não é Cã, é Canaã, um dos filhos de Cã. A maldição é super específica. E essa diferença é tudo. De um lado você tem um mito de uma maldição racial ampla contra todo um povo. Do outro, o que o texto de fato descreve, uma maldição bem específica sobre o povo de Canaã, que serviu, na época, como uma justificativa geopolítica para a conquista daquela terra. São duas coisas completamente diferentes. E tem mais, para não deixar nenhuma dúvida. Cã teve outros 3 filhos. De acordo com a genealogia bíblica, eles deram origem a outros povos, como os etíopes e os egípcios, e nenhum deles foi incluído na maldição. Isso só mostra o quão direcionada ela era. Então o ponto central é esse e é bom deixar bem claro. A ideia de que essa maldição tinha qualquer coisa a ver com cor de pele, com raça, isso foi uma invenção. Uma camada de preconceito que foi colocada por cima do texto séculos e séculos depois. Simplesmente não está no original. Mas a história não para por aí, muito pelo contrário. O mais surpreendente é que o capítulo seguinte, Gênesis 10, vira o jogo e oferece uma visão radicalmente diferente, uma verdadeira celebração da diversidade humana. Esse capítulo, Gênesis 10, é o que chamam de Tabela das Nações. Pensa nele não como um ranking de povos, do melhor para o pior, mas como um mapa antigo. Um mapa que mostra como todas as culturas, todas as nações conhecidas na época, estavam, de alguma forma, conectadas a uma única família original. E isso, olha que interessante, se conecta direitinho com uma ordem que tinha sido dada um pouco antes. O mandamento era para se espalhar, para se multiplicar e para preencher o mundo. A diversidade, então, não era um acidente, era parte do plano. Isso vira a chave completamente, né? As diferentes línguas, terras e nações que aparecem em Gênesis 10 não são um sinal de castigo. Pelo contrário, são a celebração de que aquela ordem divina de encher a terra estava sendo cumprida. E aí a gente chega na implicação mais profunda disso tudo. Se todos os povos vêm da mesma família, então não pode existir uma hierarquia de raças, uma superior à outra. O texto, na sua essência, na verdade, defende uma base para a igualdade e para o antirracismo. Beleza, a gente entendeu o texto, a distorção, mas e agora? O que a gente faz com esse conhecimento hoje? Como podemos ler textos antigos de um jeito que promova justiça e não opressão? Olha, uma abordagem mais ética passa por 3 passos. Primeiro, afirmar a dignidade de todo mundo, universalmente. Segundo, praticar o que a gente pode chamar de reparação, ou seja, ensinar ativamente contra as interpretações erradas do passado, corrigindo a rota. E terceiro, buscar solidariedade, reconhecendo que todas as famílias da Terra, no fim, compartilham o mesmo destino. E para a gente fechar, vamos dar uma olhada em como esse legado todo, que começa na divisão, na verdade aponta para a unidade. A narrativa que começa em Gênesis não termina ali. Aquela ideia de uma humanidade que é diversa, mas ao mesmo tempo conectada, ela não morre ali no Gênesis. Séculos depois, ela reaparece como uma força tremenda em outro momento chave da tradição judaico-cristã. É o que acontece no famoso evento de Pentecostes. Ali, gente de tudo que é canto se entende. A unidade não vem de todo mundo virar a mesma coisa, apagando suas culturas. Pelo contrário, vem da celebração da diversidade dentro de um propósito comum. É como se fosse uma redenção daquela visão de Gênesis 10. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão no final, né?
Saber que o mesmo livro contém um texto que foi usado para dividir e oprimir, mas também carrega as sementes da unidade e da igualdade, isso nos leva a uma pergunta importante. Como é que esse legado afeta as atitudes em relação à diversidade nas comunidades de fé hoje em dia? É uma questão para se pensar.